Olá a todos. Estou aqui para falar sobre nosso estudo de casos com biólogos no Twitter, fazendo uma percepção dos cientistas envolvidos numa iniciativa de divulgação científica, que é o Biodiversidade em Foco. Sou Natália Rezende Souza, sou especialista em divulgação científica, né, e sou pesquisadora da área. Fui convidada por 4 integrantes, os organizadores do projeto, para analisar os primeiros meses, né, de funcionamento desse projeto. Os integrantes seriam a Lídia Brasil, o Rômulo Guimarães, a Nayara Loureiro e o Bruno Alério Soares. Redes sociais estão sendo usadas amplamente para divulgação científica atualmente, né? Assim como qualquer outra temática. E ele lhe permite que o cientista tenha contato com um público que seria o público não especializado. É bem interessante. Muitos trabalhos têm avaliado o uso das redes sociais, trabalhos etnográficos, trabalhos com percepção de público, utilizando a ferramenta, metadados, mas aqui nós vamos trabalhar especificamente para entender as dificuldades enfrentadas pelos cientistas, jovens cientistas, ao se engajarem nessas atividades. E o objetivo do projeto foi analisar a percepção e ver o perfil dos cientistas envolvidos nessa iniciativa de divulgação científica no Twitter chamada Biodiversidade em Foco. Coletamos os dados durante 10 meses, desde o período que surgiu a iniciativa do projeto, que era em maio de 2020, aí paramos em fevereiro de 2021. Só que o projeto continua, então ainda tem mais dados para coletar. Esses dados que utilizamos para esse trabalho aqui agora engajou 41 cientistas, né, até aquele período, e tínhamos 3.000 até 3.000 seguidores. Atualmente tem em torno de 3.300 e poucos seguidores. O jovem cientista, para participar desse projeto, ele tinha que elaborar a divulgação dele durante uma semana, com fotografias, com depoimentos, com o que seja, o que ele considerava interessante ser apresentado sobre a ciência dele, sobre o cotidiano dele, e depois eles publicavam. E eles tinham que ficar durante uma semana, né, nesse período, conversando, interagindo com o leitor e publicando seus trabalhos, né? E depois disso, depois dessa uma semana, nós enviávamos um questionário para ele, que era esse questionário que foi utilizado para nós analisarmos a iniciativa. O que nós temos de resultado até agora? Podemos perceber que 62%, a maioria deles, foram mulheres. Variou bastante as idades, ficaram entre 24 e 40 anos. A maioria, 60%, eram moradores do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, são moradores do Pará e também tivemos integrantes do Rio Grande do Sul. Boa parte deles, quer dizer, todos eles, ou eram biólogos em formação e trabalhando com biodiversidade. E a maioria deles são pós-graduandos. Quando a gente pensa o quanto familiarizados estavam esses jovens cientistas que participaram e divulgaram suas ciências, percebemos que mais da metade, 67%, já tinha participado de alguma atividade, seja uma atividade de extensão acadêmica ou redes sociais, que seriam iniciativas próprias, né? Vemos também que menos da metade tinha alguma formação de divulgação científica, buscaram algum conhecimento. E esses 33% aqui seriam cursos livres, pessoas que tomaram a iniciativa de fazer cursos livres para se informar. Menos da metade tinham familiaridade com o Twitter, né? Eles tinham mais desenvoltura em trabalhar com o Instagram, 96%, e 88% do Facebook. Então percebemos que tinha uma dificuldade intrínseca aqui, né? Porque eles não tinham familiaridade em utilizar o Twitter,
Não tinham informação para trabalhar com divulgação científica em si, como aprimorar, como planejar, né, seu trabalho, mas tem um ponto positivo que já tinham alguma prática, né? É, e aí, para fazer a atividade, eles receberam um manual, que já melhorou ainda mais a atividade deles. Esse manual informava eles como utilizar o Twitter, né? Então, boa parte deles seguiram esse manual, só que, mesmo seguindo o manual, existia uma dificuldade a mais, que seria sintetizar os conteúdos deles de uma forma didática. É o principal problema desse grupo. Eles também nos falaram sobre alguns pontos a melhorar e alguns pontos fortes sobre essa iniciativa dentro do Twitter, né? Os pontos fracos que foram identificados seria a situação de sintetizar ao máximo aquelas informações para poder caber no número de caracteres que o Twitter permite, né? Então, disseram que isso acabava se tornando superficial, essas informações. O público, alguns identificaram que o público deles acabava sendo os pares. Então, acabava sendo um público especialista, que, que também era desejado, né, mas também desejava-se identificar e acessar públicos não especialistas, né? Que tem grupos que falam que são grupos leigos. É, essa informação sobre o público-alvo, né, identificação, ainda não foi estudada, e não está nesse trabalho, mas é um trabalho que vai ser feito posteriormente, ok? Tiveram seguidores ofensivos, né? Já tem trabalhos que identificam isso, dizem que esses trabalhos mostram que boa parte desses seguidores ofensivos trabalham muito mais dentro do Facebook e no YouTube, né? E agora também eles identificaram que no Twitter aconteceu com eles. Reclamaram também que essa iniciativa no Twitter não alcança a leitores não alfabetizados digitalmente, né? É claro que a pessoa tem que ter um mínimo de alfabetização digital para poder manipular o Twitter ali. E além disso, os que não têm internet, óbvio, né? Se não tem internet, não tem acesso. Os pontos fortes que identificaram, que disseram que a partir dali essa iniciativa realmente pode ser considerada uma boa ferramenta, é que ela permite ter um alto alcance. Ela pode ter um alcance internacional e identificar vários países participando, né, e interagindo com eles, além dos brasileiros, né, os biólogos brasileiros. Fala que o lado positivo também é a interação com o público, né? Dizem que também as mensagens, que permite fazer mensagens bem objetivas, mais simples, conecta diferentes mídias e esse contato dentro dessa mídia também permite identificar outros atores, que seriam redes de divulgadores e até tomadores de decisão. Ao entrevistar os organizadores, eles falaram que a expectativa deles era que pessoas fora da academia, fora da ciência, pudessem ser tocadas pela importância e pela beleza do trabalho científico. E que ali eles encontrassem, formassem uma comunidade entre cientistas e não cientistas, né? E pudessem trocar com frequência informações. Essa expectativa até que foi recebida, foi alcançada em parte, né? Porque alguns organizadores falaram que eles queriam que os curadores, os cientistas, jovens cientistas, tivessem mais iniciativa. Além daquele período de uma semana deles ali trabalhando, pudesse se engajar também na iniciativa das outras semanas, dos outros, né? Mas ainda foi positivo. E isso demonstra o quanto que eles querem reforçar, fortalecer esses laços entre a ciência e a sociedade. Quando foram perguntados sobre se faria uma nova iniciativa em redes sociais, eles disseram que sim, mas eles dão privilégio a trabalhar com iniciativas em praças públicas, em feiras, né? Aquelas iniciativas que
desde o início na academia já são ensinados em atividades de extensão. Bem bacana, né? E por fim, podemos dizer que a iniciativa foi um sucesso e que tivemos adeptos satisfeitos dos dois lados, né? Ambos os curadores e os organizadores. Precisamos falar sobre incentivar os jovens cientistas a aprimorar a comunicação, tanto dentro da faculdade, né? Tanto dentro dos muros e extramuros, né? E iniciativas como essa, como Biodiversidade Foco, são um facilitador importante, porque prepara uma plataforma específica, né? Preparada para eles divulgarem o trabalho deles. Então, que novas iniciativas como essa surjam. Muito obrigada.